Eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia, gravado aqui direto dos novos estúdios do Salada Cast. Olha, você não imagina como Salada Cast cresceu e como tá grande isso aqui, como o nosso estúdio, que era pequenininho, já aumentou, assim, um absurdo. Quer tirar o seu projeto do papel, quer ter também o seu programa, o seu podcast? Entre em contato com o Pedro Bexiga lá no Salada Cast e venha com o seu projeto pra cá, tá? E você está agora assistindo o Ponto de Ironia antes de mais nada. Primeiro lembrete pra você, chegou até nós? Já clica aí, se inscreve, curta esse vídeo, ative as notificações, deixe um comentário para não nos perder de vista e permaneça aqui conosco, porque no Ponto de Ironia, cada semana um convidado diferente, convidados incríveis. O de hoje não poderia ser diferente. Estou com a psicoanalista doutora Elisandra Souza e hoje o assunto nós vamos falar sobre crimes reais e sobre a mente dos criminosos. É isso mesmo, não é, doutora Elisandra? Como vai, doutora? Tudo bem. Um prazer estar aqui com você. Um prazer quem assiste você. E um prazer você estar inaugurando nosso estúdio Então, novo, hein? Você vê que feliz coisa? em saber disso. Olha só, estamos indo. Gostou de tudo? Foi bem atendida quando chegou, Sim, doutora? sim, É mesmo? fui Tudo bem certinho? atendido, tudo certinho. Por enquanto tá tudo ok, não Por é? enquanto tá tudo ok, Tudo ok. Doutora Elisandra, fala pra mim, desde que idade você pensou em se dedicar a estudar a mente do ser humano e se especializar aí na mente de criminosos, de psicopatas, de neuróticos? Eu sou psicanalista há mais de 20 anos. Uhum. Acho que há uns 23 anos, 24 anos que eu sou psicanalista. Mais ou menos esse período que eu dou aula de psicanálise. Uhum. E na minha tese de doutorado, que eu ainda não terminei, eu estudo crime de colarinho branco. E aí, a partir disso, que foi ali para 2018, mais ou menos, que eu comecei a pensar nessa coisa da criminologia, depois da tese de pensar o crime de colarinho branco, eu fui me aprofundando muito mais nessa mente mais psicopática, né? Que a gente vê por aí. E que, às vezes, também a gente se engana. Às vezes, a gente acha que um criminoso é psicopata e, na realidade, ele não é. Ele só é mau mesmo. Só é perverso, só tem a maldade. E o criminoso do colarinho branco... Criminoso do colarinho branco tem esse nome exatamente por ser normalmente aquele cara que usa o terno e gravata, Sim. todo elegante, todo... Não suja as mãos de sangue. Isso, Não é? exatamente. Mas esse criminoso, ele pode ser um psicótico também? Um psicopata. Um psicopata? Pode. Oh, nossa senhora. Olha o que a gente vê em casos de corrupção, de lavagem de dinheiro. Então, às vezes a gente vê que o sujeito, ele tem todas as características de um psicopata. Quais características? Eu acho que a principal característica é o fato de ele acreditar que ele pode fazer acima da lei. Ele não se restringe em função da lei. Seja a lei da norma social, seja a lei do código, né? Então, o psicopata, e aí, de certa forma, o perverso também, ele ultrapassa essa questão, essa barreira da lei, e em função das suas características de constituição, ele tem essa apatia, ele não sente culpa sobre aquilo que ele faz, ele acredita que ele pode fazer aquilo que ele faz. Não sente pena, não é? Não das sente. pessoas sofrendo, Não sente, não tem arrependimento, né? Mas também pode ser uma pessoa muito solícita, uma pessoa muito que agrada a todo mundo, que busca estabelecer boas relações. Para quê? Para conseguir manipular o outro. Então, o perverso, o psicopata, eles tendem a ser muito manipuladores. Mas existe uma diferença entre o perverso e o psicopata. Dentro da psicanálise, a gente fala de estrutura clínica e a perversão é uma das estruturas, junto com neurose e psicose, e a psicopatia estaria dentro das estruturas, da estrutura da perversão.
Só que o perverso é também, por exemplo, o fetichista, que não é um criminoso. Uhum. Né? Certo. Não é porque ele é um fetichista que ele é um criminoso. Então, a gente diferencia, assim, o fato de repente, ser um psicopata e o fato de repente, ser ou um psicótico, ou um neurótico, ou mesmo um perverso, mas que não chega a ser um psicopata. Depois de tantos anos estudando isso e tendo contato com detalhes que a maioria das pessoas não tem de alguns crimes, não é? Você, como estuda o assunto, A gente estuda mais. você aprofunda e normalmente a gente fica ali numa superfície, não é? Você mergulha de cabeça, você aprofunda e acaba descobrindo e conhecendo fatos que não chega às pessoas. Tem algo que ainda te assusta ou você já não se assusta mais com a perversidade? O que me assusta ainda é o fato de que os crimes reais parecem que eles superam os crimes da fantasia. Se a gente pensar nos criminosos que foram criados, né, em desenhos, em filmes, o que a gente vê de crime, nem casos que a gente vai comentar, a gente vê determinados crimes que te assusta tanto que você pensa assim, como é que o ser humano conseguiu pensar em tanta maldade, em tanta crueldade, em fazer sofrer tanto o outro, que, de repente, uma pessoa que escreve um texto para o cinema ou para um livro, não vai ter a maldade que aquele crime real, aquele criminoso real tem. Tem histórias que a gente vê que a gente olha e fala, nossa, isso é real, mas se isso fosse uma fantasia, a gente falaria, não, o autor tá exagerando, isso é impossível de ser acontecido, exatamente. Sabe? E não, realmente, você falou de coisas que nos assustam, nesse programa a gente vai abordar alguns crimes que ficaram conhecidos, alguns bem recentes, e a gente vai fazer uma análise desses criminosos. Então eu vou iniciar com isso que me assustou e está me perturbando nos últimos dias, que é o caso do cachorrinho Orelha. A morte do cão Orelha. Como explicar tamanho ato de violência? Não é? Então, o cachorrinho Orelha é um cachorrinho comunitário que ali em Santa Catarina, né? Isso aconteceu. Era um cachorro de praia, não é? Que vivia ali pelos quiosques de uma determinada praia. Praia bem frequentada, praia de uma classe social elevada, não é? Praia de rico. Praia de rico. E o cachorrinho era bem cuidado por todo mundo. Todo mundo conhecia o cachorro, sabe? Todo mundo. Sabe aquele cachorro que tem na tua rua, que todo mundo brinca com ele, todo mundo bota? Esse era a Orelha. Aí o Orelha caiu nas mãos de adolescentes psicopatas, não são? São psicopatas, são perversos. O que eles são? Então, não dá para a gente falar. Primeiro porque a medicina estabeleceu, o direito, que a gente não consegue diagnosticar psicopatia em pessoas muito jovens, já de cara. Mas a gente pode pensar o ato com essa perversidade, não necessariamente porque eles são da estrutura perversa, como eu estava falando, mas pelo próprio ato, pela crueldade que é colocada no ato. E o fato de ser adolescente deixa a gente também muito intrigado, porque a gente fica pensando o que será que está acontecendo nessa construção de sujeito que faz com que o adolescente escolha esse caminho do mal, escolha esse caminho do sofrimento, do prejuízo do outro, ao invés de sei lá, escolher. Eles poderiam ter brincado com o cachorro, né? Exatamente. Então, e aí a gente fica se questionando muito em função disso, porque é claro que existe uma explicação, tem várias explicações, mas uma das explicações, e que daí entra meio naquilo que eu estava falando da perversão, porque muitos adolescentes, muitas crianças não são educados com obstáculos, com limites, com o não. São educados para terem tudo.
para fazerem o que querem, né? Muitas vezes até escolhem as coisas no lugar dos pais, escolhe onde vai, escolhe para onde vai viajar, escolhe o que vai comer. E os pais ficam sem autoridade. Se os pais ficam sem autoridade dentro de casa, na escola, por exemplo, a autoridade também não vai funcionar. Sim. E a lei, enquanto autoridade da sociedade, também não vai funcionar. Então, fica essa coisa de ultrapassar a lei, porque eu posso fazer qualquer coisa, né? Não serei punido, né? No caso dele, até pelo menos Foi premiado. O menino foi premiado. A punição da família foi mandar ele para Disney. Então, para que a pensar família no que tá fez. escondendo algum deles, né? A família tá deixando... Então, aí vai viajar. Então, assim, o que será que a família está pensando na construção desse sujeito? Porque ele vai crescer, né? Então, se tem 16, 17, 15 anos, uma hora vai virar adulto. E será que eu quero um adulto que tem essa relação com a lei, com a sociedade, de ultrapassar, de não ligar, e pior ainda, de cometer um ato muito cruel, né? Porque não é só passar a lei, como a gente passa, por exemplo, o semáforo vermelho. Né? A gente faz isso, a gente também ultrapassa algumas leis. Mas é o fato de escolher a crueldade como um comportamento. Exatamente, porque eles estão numa idade que realmente é a idade onde se testa todos os limites. Se testa. Só que é muito diferente você pichar o muro da casa do seu vizinho, você tocar uma campainha de madrugada, de torturar um animal por diversão. Não é? Porque as testemunhas dizem que eles se divertiam. Testemunha, inclusive, que está sendo coagida, que foi... A testemunha que viu e que... Ela que está sendo punida. Porque ela foi afastada do trabalho, ela foi por força dos familiares, por imposição dos familiares, porque é uma família poderosa, uma família rica. E o que nos dá mostra, nós que estamos enxergando esse caso muito de longe, que dá mostras que é uma família que realmente não impõe limites, não corrige, não está incentivando. Mas que também não percebe o prejuízo para o próprio sujeito. Sim. Para a própria pessoa, para o filho. Né? Deve ser muito duro para uma mãe saber que seu filho comete delitos, né? Ou que cometeu uma atrocidade dessa. Mas a gente consegue ir percebendo quanto dos nossos filhos podem aguçar mais a maldade e o quanto que não. Né? É claro que muitas vezes é uma surpresa. Você fala, nossa, mas o meu filho sempre foi uma pessoa tranquila. Mas eu acredito que nesse caso, pela forma como foi cruel, que eles já eram adolescentes assim que tinham comportamentos talvez já de sei lá, fazer bullying, de machucar outros bichos de outras formas. Sim. Né? Então, às vezes a gente acha que o que aconteceu foi uma surpresa, mas porque a gente não olha o comportamento que já vem acontecendo. Né? De repente, ser uma criança, um adolescente que já mostra ali a sua maldade e os pais... não, é só uma brincadeira. Né? Eu acho que, assim, se a gente for olhar a história, de repente vai aparecer alguma coisa que já estava mostrando. Já estava mostrando. Você falou que não há como diagnosticar psicopatia num adolescente, não é? Mas, e quando você falou isso, eu me lembrei de um filme chamado Precisamos Falar sobre Kevin. Sim. Não é? E o filme Precisamos Falar sobre Kevin, ele é uma ficção, mas é inspirado em casos reais de algo muito comum nos Estados Unidos, que é o garoto que vai para a escola um belo dia e atira nos colegas, mata meia dúzia de pessoas. Conta a história de um desses... Não é uma história real. Eu, quando assisti, eu achei que era história real, mas não. São baseados em várias histórias reais. Então, tem pedacinhos ali de várias famílias que se montou numa história de ficção que conta a história de um desses garotos.
E o filme mostra que desde bebê, praticamente, com as primeiras palavras, no primeiro caminhar, já mostrava ali uma perversidade naquela criança, principalmente contra a mãe. Isso dá para ser percebido? Existe esse comportamento realmente? Existe, mas aí a gente tem que pensar um outro lado Ah, também, que é quem é que está educando. Porque ali, aquela relação com a mãe naquele filme é uma relação muito distanciada. É uma mãe que não consegue colocar amor na uhum, relação com esse filho. E o pai é um sujeito que também não consegue impor determinados limites no início da infância. Então, a gente pode falar assim que aparece no sujeito uma crueldade, aparece. Mas a gente também tem que pensar em como ele foi educado. Porque a forma como ele foi constituído, e isso tem a ver com a relação com o outro, com os pais, vai dizer muito do que vai acontecer com ele no futuro. Então, ali, ele mostrava, quando ele é mais criança, algumas coisas que ele fazia com a irmã, né, de uhum, machucar a irmã, de ter essa transgressão em relação à mãe. uhum. Né? Ele fazia questão de chamar a atenção da mãe de uma forma muito, muito ruim. Mas a gente também tem que pensar a questão dos limites. Será que ali foi imposto limite suficiente? E se, de repente, não foi imposto limite suficiente, que é necessário para que a gente se constitui, para que a gente possa entender a lei da sociedade. Então, primeiro vem a lei do núcleo familiar. Se não foi feito isso, então é como se a criança não tivesse recorte. Ela foi jogada ao mundo. E aí, a agressividade, como é uma coisa que todos nós temos o lado sombra, Uhum. ela aparece de uma forma mais direcionada, de uma forma piorada. Então, eu acho que assim, a gente tem que olhar. Eu falo desse filme porque quando eu dou aula e falo de perversão, eu uso esse filme Uhum. para explicar justamente a constituição do sujeito perverso. E eu acho esse filme muito interessante porque ele realmente mostra toda essa relação e o quanto ele já mostrava, já apontava sinais de Uhum. que ele ia fazer alguma coisa maior. Todos nós temos um lado perverso dentro da gente. Não é um lado perverso, é um lado de sombra. Dentro da psicanálise, a gente fala de pulsão agressiva, que é uma energia agressiva que todos nós temos. E para que serve? Serve para a gente viver. Né? A gente precisa de um pouco de agressividade para a gente batalhar na vida. Uhum. Porque senão a gente ia ficar tudo dentro de casa sem fazer nada. Então, é a força. E se a gente for pensar lá nos homens, nos primeiros homens, né? Nos selvagens, nos primatas, a gente pode pensar que foi em função da agressividade que eles conseguiam sobreviver. Uhum. Né? Então, a gente tem essa energia dentro da gente. Agora, essa energia ela precisa ser moldada desde a infância, que é essa questão da lei colocada na infância. Se a gente não molda essa energia, então, quando chega na adolescência, chega na vida adulta, ela é expressada de uma forma prejudicial. Eu perguntei, até baseado no que está acontecendo em relação ao caso Orelha, ao caso do cachorrinho. Porque se você vê os comentários de quem está acompanhando, e até nas conversas, tem despertado um lado nosso de, não, eu quero que eles sejam pegos, eu quero que aconteça o mesmo com eles. Sim. Eu quero que eles sejam pegos. A gente comentava em casa, comentava com a minha mãe, a gente fala, o nosso pensamento é, nossa, tomara que eles sejam pegos, mas não pela polícia. Sabe? Porque a polícia talvez até vá proteger eles. Uhum. Tomara que eles sejam pegos depois pela polícia, mas antes por pessoas Pela sociedade. comuns, para ter ali esse justiciamento que é tão perigoso e é tão assustador. É tão perigoso. Porque um caso desse desperta em nós realmente
E depois que a gente fez esse comentário nessa conversa em casa, eu falei, mas a gente não está sendo tão perverso quanto eles? A gente, Desejando que aconteça isso? a gente mostra o quanto que a gente também pode ser maldoso, quanto que a gente também pode ser cruel, quando a gente tem esse tipo de discurso, e que é um discurso comum, né? Muito. Assim, as pessoas, quando veem algum tipo de crime assim, principalmente quando ou uma criança ou um animal que é tão inocente, né? Não tem Não maldade. tem como se defender. Não tem como se defender. E aí a gente vê a crueldade, então o nosso pensamento é tomara realmente que tenha o justiçamento. Existiu uma época da vida da sociedade onde realmente o justiçamento, Assim? né, era possível, né? A Bíblia manda o olho por olho. Isso, olho Você por arrancou o olho, você vai é, ter seu olho arrancado. que era a vingança, né? Só que hoje a gente tem leis justamente para que esse nosso lado mais malvado não apareça dessa forma. Porque se realmente vai a sociedade, se eles pegarem esses meninos e baterem neles, por exemplo, esses também vão responder. Sim. Né? E vai virando uma bola de neve. Isso, sabe? Porque aí a família vai querer se vingar de quem se vingou pelo cachorro. E aí vira um negócio absurdo, né? Vamos para um próximo caso que também é muito recente, que é o caso dos enfermeiros. Hospital do Distrito Federal. Técnicos são presos por assassinato em série. Sabe? Absurdo. A polícia busca esclarecer a dinâmica das mortes, o papel de cada suspeito e se houve participação de outras pessoas. Então, só para contextualizar, um técnico de enfermagem resolveu abreviar a estadia das pessoas no hospital, aplicando desinfetante como medicamento. Né? Trocou o medicamento como desinfetante. E ele fez isso não com uma, com duas, com 3 pessoas, sabe? Por isso que está sendo investigado o assassinato em série. E a pergunta que eu te faço é o seguinte. Uma maçã podre contamina um cesto? Também nessa parte? Porque eram 3 pessoas normais, 3 pessoas comuns, 3 pessoas que estudaram para ter uma profissão e a profissão é cuidar das pessoas. E, de repente, um deles resolve descuidar das pessoas, matar as pessoas e outras pessoas da mesma equipe fazem parte. Então, isso parte de um e afeta os outros? Pode partir de um e afetar os outros, como você disse, a maçã podre. Ou pode ser que o líder tenha mais essa forma de ser mais psicopática e manipulou os outros. Né? A questão que eu acho que fica nesse caso é o porquê. Que a gente não consegue ter uma resposta. Uma das coisas que a gente pode pensar primeiro, a questão da vontade de ser Deus, que eu acho que muita gente tem. Né? Então, eu posso fazer da sua vida o que eu quiser. Né? E muita gente que trabalha assim com pessoas doentes tem isso sem perceber. Que na realidade, o sofrimento daquela pessoa, de alguma forma, gera algum tipo de prazer para esse que está ali cuidando. Né? Porque é o outro que está sofrendo, não sou eu. E ele depende de mim. Isso eu falo porque, clinicamente, eu já escutei de pessoas que trabalham nessa área hospitalar, principalmente. Uma outra coisa que existe, que a gente escuta mais de mentes mais perversas, de que a pessoa estava em sofrimento e ela precisava, então, morrer. Tá. Porque é assim, então eu elimino o teu sofrimento porque eu não quero mais ver você sofrer. É aquele negócio que você falou no início da ausência de culpa. Isso. E de achar até na cabeça dele ele está sendo um benfeitor. Isso, está sendo um benfeitor. Então, a gente pode pensar por esses lados, mas pode pensar por outros lados também, né? Mas assim, dentro da psicanálise, a gente pode pensar por esses lados essa atuação e que... Para mim, ficou essa coisa de qual foi a motivação. Né?
pelo menos eu não li ainda em lugar nenhum, assim. Não sei se saiu já em Não, algum ainda lugar. não. Isso Ainda que está não. sendo investigado. Por quê? Por quê? Por que vocês fizeram isso? É. Ah, velho. E provavelmente vai aparecer quem foi o cabeça, né? Quem foi o líder. Isso parece que já está definido. Já tá, definido é. que um deles tem uma posição acima das demais. As outras seriam subordinadas dele. E isso também pode ser até usado como tática de defesa. Sim, como de quem... justificativa, Ah, não, a sim. gente só fazia porque ele mandava. Ele mandava, Porque ele nos coagia de alguma forma. É. Né? Mas tem Ou essa... porque ele que dava a medicação já na seringa. Exatamente, e a gente nem sabia o que era ali. o que era. Né? Isso pode ser usado, mas tem alguns tipos de profissões que facilitam a ação do... A ação. Que nem essa da área da saúde. É isso que você falou. Então, a pessoa assim, a gente não pode ficar pensando que assim, porque escolheu determinada profissão, então a pessoa é maldosa, é ruim e olha para essa profissão como uma forma de satisfazer, né, algo interno. Mas, assim, algumas profissões realmente fazem a gente pensar, principalmente quando acontece isso, se a pessoa não queria brincar de Deus, se a pessoa não quer realmente manipular a vida dos outros, ou se a pessoa se realiza no sofrimento do outro. Isso acontece muito com quem cuida de doentes, né? E, como eu falei, a pessoa não percebe que ela tem isso. Então, algumas profissões a gente pode pensar dessa forma. Mas em psicanálise a gente sempre fala assim que o açougueiro, por exemplo, né, o açougueiro mesmo, aquele que corta a carne, que vê a carne com sangue, ele sublimou a vontade de matar. Né? Então, de certa forma, ao invés dele ser um assassino, então ele sublima isso, que é a palavra que a gente usa na psicanálise, e vai realizar uma atividade que também acontece com outras pessoas em outras profissões, né? Que sublima aquilo que seria dirigido para alguma coisa pior, né? Para um crime, por exemplo. Legal, vamos ligar esse caso direto de outro sujeito que também gostava de brincar de ser Deus, que é o doutor Abdel Maci. Então, não esse gostava mesmo. Ele né? gostava mesmo de ser Deus e ele fazia parte da vaidade. É o próximo. Médico condenado a 173 anos por estupro deixa o presídio dos famosos. A defesa alegou que Roger Abdel Maci tem problemas graves de saúde e pediu prisão domiciliar. Mas a juiz decidiu pela mudança de unidade. Uma outra característica também que eu vejo, pelo menos toda a minha experiência em relação a isso é de leituras e da ficção. Mas eu vejo que em alguns casos o malvado, o perverso, o vilão, ele usa uma capa de benfeitor. Sim. Não é? Sim. E esse usava muito essa capa de benfeitor. Ele brincava de ser Deus e ele gostava de ser chamado dessa forma, Sim. não é? Ele gostava de ser comparado ao Deus porque ele gerava vidas. Exatamente, de alguma ele forma. gerava vidas. Ele tinha o poder de gerar vidas de alguma forma. E ele fez a vida e a carreira dele, construiu toda a vida dele em cima dessa imagem de benfeitor, até que uma pessoa fez a denúncia, e o importante da denúncia, né? Uma mulher denunciando desencadeou uma série de denúncias de mulheres que passaram por aquilo. E foram, já que alguém está falando, eu também vou falar. E o interessante é que ele só atendia pessoas de alto nível, né? Porque era muito cara a consulta com ele, fazer o procedimento, né? É extremamente caro, assim, uma das clínicas talvez mais caras que existia naquela época. E ele acho que é um caso clássico, assim, dessa vontade de brincar de Deus. E aí a vontade de brincar de Deus tem a ver... claro que eu não posso dizer que é um psicopata, né? Não tem como dizer. Mas a gente vê as características. Então, a questão da sedução, como eu disse, né? De ser o benfeitor, de se mostrar aquele que ajuda, mas de fazer o crime, fazer a coisa sem sentir pena da mulher que estava ali, sem sentir culpa.
Muitas vezes culpando a vítima. Muitas vezes culpando a vítima. Porque eu li o livro que conta a história, ele culpava a vítima. Ele falava que a mulher já entrava se insinuando e que ele dava para a mulher aquilo que o marido não dava. Sabe? Então, mas isso também é bem coisa do perverso. Assim, ele joga para o outro a responsabilidade daquilo que ele faz. Então, a gente pode pensar, né? Eu não sei se no caso dele foi feito algum teste, não lembro se foi feito algum teste para detectar psicopatia, mas pelo que a gente sabe do caso, né, que a gente lê nos livros e conversa assim, com outras pessoas, a gente vai vendo que ele tinha essas características realmente. E essa questão da manipulação, né? Porque olha quantas mulheres, quantos crimes e quanto tempo ele manipulou pela sedução, pela posição que ele tinha na sociedade, né? Inclusive com relação à vergonha que a vítima tem. Por isso que é complicadíssimo quando a gente fala assim, a mulher tem que denunciar. Mas é um crime difícil. A mulher carrega uma vergonha muito grande, porque ela mesma se coloca nesse lugar de que será que eu fiz para ele ter feito isso comigo? Então é complicado, mas ainda bem que desencadeou, né? E se a gente, no caso dos meninos ali, a gente coloca em questão com que idade isso começa a se manifestar. No caso dele, a gente pode questionar o lance essa maldade, essa perversidade, ela não adormece com o passar do tempo. Sim, Porque é um homem ele já foi pego com uma idade muito avançada e ele hoje, a figura dele é uma figura de coitadinho, de pobrezinho, de debilitado. Não é? Mas quem estuda o caso dele, quem relata o caso dele, mostra que desligando a câmera, tem uma cena no livro, que é descrita no livro, dele dando entrevista de cadeira de roda, todo debilitado, e quando acaba a gravação, ele levanta altivo, agradece, e é tipo como se ganhasse uma força ali, mas é porque já não precisava mostrar essa fragilidade. Exatamente, já não precisa mais mostrar essa parte de ser o bondoso. A gente tem que pensar que criminoso envelhece. E a gente tende a acreditar que uma pessoa idosa, ela é sempre boa. E não necessariamente. Às vezes a pessoa foi ruim a vida inteira e continua sendo ruim. E tem gente que é ruim a vida inteira e na velhice tenta ser bom, né? Por isso que assim, muita gente fala, por que a família de repente deixa o seu idoso numa casa de repouso e a família assim não vai visitar, não liga, né? Não se preocupa. E a gente tem que pensar como é que foi esse idoso, que hoje é um idoso, mas como é que foi essa pessoa antes de chegar nessa idade que ela está agora, né? Então, no caso dele, eu acredito que ele já mostrava algumas coisas antes. Ainda que ele não fizesse nada, muito provavelmente ele era aquele sujeito que articulava muito bem para manipular as pessoas e seduzir as pessoas para que elas fizessem aquilo que ele quer. Então, talvez essa característica já vinha de um tempo, só que com outros atos, né? Não um ato criminoso, mas com outros atos em que já se mostrava assim, essa característica de ser altivo, de ser manipulador, de usar a sedução como articulação. Então, eu acredito que no caso dele, alguma coisa antes já tinha aparecido. Mas como ele também era uma celebridade, né? Porque ele atendia celebridades. Exatamente. Ele era muito famoso, assim, né? E outra coisa também, ele mascarava muito as ações dele atrás das benfeitorias que ele fazia. Porque, embora ele atendesse ali um público milionário, ele também tinha ações de benfeitorias com comunidades carentes, tudo. E ele mascarava um pouco essa ação dele atrás disso tudo. Porque é uma forma de manipular, né? E não só isso, eu acho que também, eu acredito, que seja uma forma da pessoa meio que
Ah, mas olha só, isso aqui que eu faço não vale nada também. Eu fiz tudo isso, mas olha... Tem um caso de uma celebridade também inglesa, chamado Jimmy Savage. Você conhece o caso do Jimmy Savage? Eu não sei. lembro se esse é o nome correto dele. Se não for, tá aqui na tela mostrando a correção e mostrando quem é também esse sujeito. Ele foi uma celebridade londrina e ele era muito conhecido na Inglaterra. Ele era amigo da rainha, amigo da família real, frequentava o palácio, era amigo dos Rolling Stones, amigo da princesa Diana. Ele era um cara muito conhecido. E ele era muito conhecido por quê? Boa parte daquilo que ele ganhava, ele investia na construção de hospitais. E de hospitais para cuidar de crianças. E ele mascarava o quê? Ele era, na realidade, um pedófilo. E ele construía hospitais, olha só a perversidade do sujeito. Dentro de cada hospital que ele construía, tinha um quarto que era o dele. Que ele fazia questão de vez em quando, passar a noite no hospital. Passava o dia no hospital, visitando as crianças, tal, tudo. E aí ele dormia no hospital. E as pessoas achavam aquilo muito bonito. Olha só que bem feito, olha que maravilha, que coração bom, tudo. E ele usava esses quartinhos para agir à noite no hospital como um lobo atrás de presa, Sim. abusando de crianças. E ele, numa entrevista, ele já morreu. Para você ter uma ideia, depois que morreu foi descoberto tudo isso. Porque depois de que morreu, as vítimas começaram a acusar. Mas a primeira que acusou foi totalmente desacreditada, porque, nossa, você está mexendo com um herói nacional. Sim. Sabe? E aí foram aparecendo outros casos, foi sendo comprovado. O cemitério que ele estava expulsou ele do cemitério, o túmulo dele. Nossa, que caso interessante. Foi, depois vou te passar direitinho para você. É. Tem um documentário excelente na Netflix sobre isso. E ele mascarava muito bem essas benfeitorias, esse lado oculto, porque tem uma entrevista que ele diz, que a pessoa pergunta, qual a sua motivação disso tudo? Ele fala, bom, um dia eu vou me apresentar diante de Deus. E talvez Deus exponha para mim tudo que eu fiz de errado. E eu vou expor para ele tudo que eu fiz e falei, mas isso daqui não vale nada. Sabe? Olha a mente do sujeito como é. E a partir do momento que eu vi esse documentário, que eu conheci essa história, eu comecei a ver esses outros casos de pessoas. O Abdelmaci, o João de Deus, que era também mascarado como um grande benfeitor, um herói, um homem que deu a sua vida a favor dos outros, tudo. E eu comecei a pensar se atrás desses homens também não tem esse lance essa culpa de eu preciso fazer algo para ver se eu limpo um pouco a minha barra. Para ver se compensa. Para ver se compensa. Aquilo que eu fiz. Me lembra muito casos de seita. Também. Essas seitas esotéricas, religiosas, né? Que tem aquele líder... que também muitas vezes tem traços psicopáticos, mas que geralmente ele se coloca à disposição daquelas pessoas para fazer o bem, para ajudar, para atender de uma forma conciliativa, né? Alguma coisa assim. E, de repente, ele está manipulando de uma outra forma e está cometendo crimes. Então... ou ele comete o crime com aquelas pessoas, ou faz as pessoas cometer crimes a favor dele. Então, me lembra muito disso. Mas a questão da compensação é uma característica que todos nós temos também. Sim. Que é de fazer o bem, de alguma forma, como um jeito de eliminar, de repente, a minha culpa por alguma coisa. Então, a gente pode também ter, assim, a pessoa comum, sem cometer crimes, também pode ter esse tipo de comportamento, assim. Eu me lembro de uma professora que eu tive, que ela falava assim, que ela tinha uma certa condição financeira e que, como os filhos dela conseguiam estudar em universidade pública, ela e o marido faziam questão de adotar um estudante. Ela pagava a faculdade de um estudante, 2 estudantes, assim, uma faculdade particular. Então, essa também é uma Legal, forma okay. boa, é legal. Mas é também uma forma de compensar. Quer dizer, ela falava assim que
Os filhos tinham estudado em escola particular a vida inteira, Uhum. só que eles acabaram entrando em escola pública, em universidade federal, assim, e ela tinha que fazer alguma coisa de retorno, né, para a sociedade. E aí eles pagavam faculdades particulares para outras pessoas que não podiam pagar. É a compensação, né? É a compensação. Que na cabeça da pessoa tá tudo bem. Tá fazer tudo de bem. quem comete. É. Tá tudo ok. É. Não é? Amor e ódio são sentimentos que andam muito perto Andam. e podem se converter facilmente um no outro. Dizem que é o mesmo sentimento em polos diferentes, É. né? A mesma força, né? O mesmo afeto em Uhum. polos diferentes. Mas também a gente pode perceber isso na pessoa comum, porque a gente, num relacionamento amoroso, por exemplo, facilmente a gente ama e odeia. Sim. Aquela pessoa que tá com você, porque de repente a pessoa fez um gesto diferente, né? Você já tá pé da vida com a pessoa. Sim, inúmeros casais que se amavam e passam a se odiar. Então, mas eu digo até antes de se Aham. odiar. Antes da separação. Antes de uma separação. Ah. Assim, no meio do relacionamento mesmo, Uhum. a gente tem momentos em que a gente odeia a pessoa. A gente tem esses momentos. Sim. Só que a gente não leva nada a cabo, né? Não leva esse ódio para ação. Mas são realmente sentimentos que andam juntos. E que realmente, como você disse, de repente há naquela relação muito amor, ou pelo menos aparenta ter muito amor, e que depois começam a se odiar. Me assusta muito crimes passionais, histórias de crimes passionais. Porque é aquele lance de como é que você consegue matar uma pessoa que você amou tanto. Então, mas aí não necessariamente a pessoa está matando por ódio. Às vezes está matando por amor. Porque ela diz que ela ama e aquela pessoa não pode mais ficar com ninguém. Né? Então, você... Isso é assustador. Isso é assustador. Né? Você é meu, só fica comigo, não vai ficar com mais ninguém. É minha propriedade. Né? Isso é uma das justificativas dentro dos casos passionais. Outra justificativa, explicação, né, que a gente pode ter de caso passional é assim: você é o mal dentro de mim. Então, você me faz tão mal, e gostar de você me faz tão mal, que eu preciso matar este mal. Nossa. Então, assim, é uma coisa assim, que daí já é projeção, né? Então, você se torna um objeto que, na realidade, sou eu que me sinto mal com a questão, mas eu jogo a culpa em você. Então, se você não existisse, eu não iria me sentir mal, eu não ia ter essa sensação ruim dentro de mim, né? Então, a pessoa vai lá e comete crime. Vamos falar de um desses casos que chocou todo mundo, que é o caso do Lindenberg com a Eloá. Caso Eloá, como está Lindenberg 17 anos após matar a ex-namorada? 17 anos, parece que foi 2, 3 anos atrás, né? Você gosta de assistir esse tipo de documentário? Foi lançado o documentário contando a história deles. Eu acho que eu assisti esse documentário, mas eu me lembro quando estava acontecendo. Eu também. Eu lembro muito que eu estava assistindo na TV. A gente acompanhou que nem novela. Exatamente. E eu já tinha estudado psicanálise e tal, e eu tinha certeza que ele ia matá-la. Tinha certeza. Por quê? Porque ele não apresentava nenhuma brecha para soltá-la, para dizer assim... Eu sei o que está acontecendo aqui, eu sei que estou fazendo alguma coisa errada e vou me justificar e quero sair daqui. Não, ele não apresentou nenhuma brecha. Então, toda a ação dele... estava levando, pelo menos para mim, naquela época, estava levando a pensar que ele realmente ia, justamente por isso. Ela era o mal dentro dele. Até porque ele era um cara muito comum. Muito comum. Um cara muito... Ele não tinha histórico de... nem de briga. Então, por isso que não necessariamente é um psicopata, né? Então, talvez nem seja. Não acredito que seja, na realidade. Mas, em algum momento, esse mal dentro dele
foi projetado para ela enquanto objeto de maldade, né? Então, eu vou eliminar esse objeto que me faz tão mal. E porque ela não queria mais ficar com ele, né? Mas também ele dizia que amava demais, né? Sim. Tem essa coisa também de ele dizer que gostava dela. Mas o dele é muito esse negócio de... você não faz eu me sentir bem, né? Você é culpada de eu estar tão mal. Então, eu vou te eliminar por causa disso. Você acredita que ele tinha a intenção de matar ela e se matar também? Porque tem um... Eu penso nisso. Na época, eu já pensava que ia acontecer. Mas talvez não tenha dado tempo, não sei. Mas é bem comum também isso, né? Mata o outro e depois se mata. Porque eu vendo o documentário, além de rememorar algumas coisas, não é? Eu lembro bem desse caso, mas vendo o documentário eu vi algumas coisas ali que eu não tinha me atentado. Por exemplo, a carta, o bilhete que ele manda. E o policial que leu, o negociador que está conversando, ele fala ali, olha, é carta de suicida. Ele vai matar ela e depois se matar. Sim. Sabe? Sim. Uma carta, era um bilhete. E ali eu fiquei com essa impressão também, que eu acredito que a intenção dele era matar ela e depois se matar. E só não conseguiu se matar por causa de uma ação desastrosa da polícia, que abreviou a história. Quer dizer, não abreviou, porque já estava uma semana, não tem... Mas ali talvez a polícia tinha que ter matado antes. Ele, né? E teve várias oportunidades para isso. Não é? O caso só sairia bem, talvez dessa forma. Porque, com toda certeza, ele estava demonstrando a todo momento que ele ia matar ela. Assim, e assistindo a série, agora eu lembrei que eu assisti. Foi até meu filho que assistiu antes e ele falou para mim, mãe, assiste. A gente vai vendo realmente esse comportamento dele com relação a ela. E ele sempre foi uma pessoa muito possessiva com relação a ela. Sim. Então, se ela é posse dele, então o que ele ia fazer com ela? Ele não estava disposto a viver sem a Eloá. Então, eu acho assim, eu lembro muito bem na época que eu falava, tenho certeza que vai acabar matando a menina. Você acredita que... Você acredita, e você, pela sua experiência, pelo que você estudou, qualquer pessoa pode se tornar um criminoso? Qualquer pessoa. Num momento de ira, num momento de cegueira? Num momento de cegueira, numa justificativa outra, né? Não sei se fizerem alguma coisa contra os meus filhos, por exemplo. Se eu vou ficar... quietinha, se eu vou aguentar a justiça. Então, a gente... Eu acho muito possível que qualquer pessoa possa cometer um crime. Né? E nesse caso, a gente está falando até mais de assassinato, mas se a gente percorrer o Código Penal... aí fica mais fácil, né? Porque são várias infrações, são vários delitos, né? Então, eu acredito que qualquer pessoa pode realmente... ou um criminoso num crime hediondo, ou um criminoso de uma briga no bar. Uma briga no bar, ou pegar alguma coisa de algum lugar. Briga de vizinho, eu tenho muito medo de briga de vizinho, nossa. Eu cheguei a mudar de casa uma vez por causa de um vizinho que eu tinha que... ele brigava com a esposa e era um negócio gradual. Eu morava num apartamento do lado morava um policial. Já me deu um certo medinho. Não é? E esse policial, ele brigava com a esposa, ele ofendia muito a esposa. E foi um negócio... Eu fiquei muito pouco nesse apartamento. Eu fiquei 3 meses e eu vi uma escalada de violência ali muito assustadora. Porque teve a briga, brigou e discutiu. E na segunda briga já começou a palavras bem ofensivas. E era apartamento bem um do lado do outro. Então... Você escutava tudo. Começava a briga na casa dele, eu desligava a TV e falei, vamos ver o que vai acontecer aqui, né?
Tá mais interessante. Eu falei, primeiro não estou conseguindo me concentrar ali, vamos ver o que está acontecendo aqui com o vizinho, né? E aí chegou um momento que teve agressões, teve... O passo seguinte das ofensas foram os murros na parede. Muito comum também, muito né, comum. nesse caso. É. Murro na parede. E ela gritava, você vai arrebentar o quarto, você vai arrebentar, tá? Você já quebrou a mesinha, isso, tudo. E aí, até o dia que ele bateu nela, ela saiu de casa, ficou uma semana fora, depois voltou, ele arrependido. Né? E a minha esposa falava, chama a polícia. Eu falei, ele é a polícia. Se eu chamo a polícia, vai vir os amigos dele aqui da área, sabe? Não tem como chamar. É bem complicado. Até o dia que eu liguei na imobiliária e eu falei eu falei, olha, eu quero sair dessa casa, eu vou devolver a casa, eu tô há 3 meses aqui, eu vou sair, eu quero que você entenda que eu tô saindo porque vai acontecer um crime do lado da minha casa e eu não quero que respingue no meu quintal, sabe? Porque eu tinha muito medo daquela situação. Eu vi... E é bem típico, né? Isso Muito. que você tá falando, assim, a escalada. É a né? escalada. Principalmente quando a gente fala de crime passional. Ou quando a gente fala da violência mesmo doméstica, né? Porque, em geral, começa com a pessoa muito brava, a pessoa muito fechada. Aí a pessoa começa a gritar, começa a xingar, começa a quebrar as coisas, até que realmente vai chegar numa agressão física com o outro, né? Então, em geral, a gente tem esse parâmetro, né? Quando acontecem esses casos, seja porque aconteceu um crime, seja porque tem uma violência doméstica. Ali era uma coisa que a gente via que ia acontecer. Porque, primeiro, é um cara descontrolado, um cara nervoso, e com uma arma Sim. ali, sabe? Poxa, assustador. Assustador. Vamos falar mais de outro caso agora, também falando de crime passional, que é da Elise Matsunaga. Elise Matsunaga relembra o caso de esquartejamento que chocou o Brasil, e chocou mesmo, né? A culpada de matar e destruir o cadáver do marido, Marcos Matsunaga, herdeiros da fortuna Ioki, entrou em liberdade condicional após pagar 10 anos de pena pelo crime. No caso da Elisa, eu quis colocar aqui, por quê? O caso da Elisa é o caso que eu vejo que é a vítima que se tornou o algoz. Porque você via que ela era vítima de uma relação abusiva, não é? De uma relação que foi também nessa escalada que a gente acabou de relatar, não é? E ela acabou se tornando algoz da pior maneira possível, de maneira muito cruel, fria e até parece que calculada ali. Então, aí a gente pensa naquilo que a gente falava inicialmente sobre a vingança, não é? Então, talvez na cabeça dela, já que ela sofria ali, né? E ela estava com medo também dele ficar com a outra mulher, né? Foi a forma que ela pensou de se vingar. Ou realmente, ela diz, né, que deu um tiro meio que sem querer e aí depois queria esconder o corpo, mas eu acho que não. Eu acho que tem mais a ver com essa coisa de calcular de se pensar direito o que vai se fazer, como que vai se fazer, né? E também de se pensar na desculpa, né? Que desculpa que eu vou dar. É porque ela corta, né? Coloca em mala, leva para fora. É uma frieza, assim, absurda, né? Quando a gente pensa em o que é cortar uma pessoa. Um ser humano, não é? Uma pessoa com quem você conviveu, com quem você tem uma filha. Você construiu uma relação, você em algum momento amou aquela pessoa e agora você está desossando ela na banheira da tua casa. É bem complicado, eu acho que pensar nesse caso quando a gente pensa nela como sendo a sofredora. Porque se a gente ficar pensando muito isso, a gente justifica o crime, né? E acredita que mulheres que sofrem violência doméstica têm o direito de assassinar seus companheiros.
Assim, é claro que a gente tem que pensar na punição desse companheiro sempre, né? Mas não tem que ser uma vingança olho por olho, né? Foi um negócio assustador. E até hoje eu fico pensando, e isso me assusta um pouco a minha cabeça, às vezes também. Que eu fico pensando que talvez se ela fizesse diferente a desova do cadáver, ela teria saído livre. Não sei. Eu já pensei que o erro maior dela foi sair com tudo aquele monte de mala ao mesmo tempo. Mas é que aqui nas câmeras do prédio. Mostra ele entrando e não mostra ele saindo. Exatamente. Não é? Ela não Então, ia ter uma justificativa de como que ele desapareceu. É. Né? Porque provavelmente era isso que ela ia falar, que ele tinha desaparecido. Mas se as câmeras do prédio não mostravam Sim. ele saindo, né? Porque Uhum. mostra ele indo buscar, acho que a pizza, alguma coisa assim, e depois ele sobe. Então, mas, sei lá, dá para se pensar, né? Se de repente ela tivesse feito de outro jeito. Que tem gente que faz e escapa, né? Tem muito crime que a gente nem sabe que ocorreu. Tem muito crime que a gente não sabe. Tem muito crime que a gente não sabe. De vez em quando acham uma ossada aí Isso. e é descoberto que, não, é fulano que sumiu lá há tanto tempo, não é? Exatamente. Você assistiu a série Tremembé? Eu assisti... Eu comecei a assistir, não sei se eu terminei. Mas eu comecei a assistir a série Tremembé. O que você acha desse tipo de conteúdo, desse tipo de... Eu não sei por que o brasileiro se incomodou tanto se a gente vê séries Isso é tão comum, não é? Do Charles Manson, O Dahmer, então, os assim, irmãos Menendez. E muitas vezes tem mais de uma série, né? Sim, sobre exato. Então, eu não sei por que aqui, quando foram os nossos criminosos... Então, eu também não entendi. A gente teve esse incômodo, né? Como se estivesse dando palco para essas pessoas. Mas eu não vejo como dando palco para as pessoas. Eu vejo como, primeiro, como o fato da gente ficar sabendo mais, né? Sobre essas histórias. E uma forma de quem produziu... ganhar seu dinheiro, produzir aquilo que ele quer, o conteúdo que ele quer. Então, eu não vejo realmente como uma coisa ruim, assim, a gente ter esses casos. Eu acho que deveriam ter mais até, porque existem muitos casos que ficaram, né, na nossa cabeça. Você falava dos casos que acontecem muito nos Estados Unidos de invasão na escola. A gente teve né, que foi horroroso, né? Que era o rapaz que já tinha sido aluno daquela escola. Mas a gente não sabe, mas ameaça a escola quase todos os dias. Sim. De aluno ir com faca, com revólver. A gente que não fica sabendo. Porque a mídia nem se chega, né, na mídia, justamente para não... A mídia vai divulgar quando vira uma tragédia, não quando... Isso, não... Mas, assim, a gente sabe desses casos que acontecem com vários adolescentes, assim. E é verdade, assim, quase todo dia tem um caso de meninas e meninos, né, que apareceram na escola com... a intenção de cometer um crime. A série, primeiro que ela não glamoriza o crime, ela conta o que aconteceu, ela mostra, não passa o pano para ninguém, mostra, você vai até criando simpatia pelos personagens, e aí, de repente, a série mostra, não, você está criando simpatia aqui personagem, então vamos mostrar o que ele fez. Vamos ver se você continua simpático. Eu acho positivo, eu gosto muito do livro do Ulysses Campbell. Tem muito mais detalhe ali, tem muito mais... Se o pessoal fala que a série glamoriza e passa um pano para os criminosos, o livro não faz isso de forma alguma. Mostra ali com riqueza de detalhes o que aconteceu e você não tem como ficar empático com nenhum desses criminosos. Mas sabe que a empatia pelo criminoso não é uma coisa incomum. A gente sente, dependendo do crime, empatia. Se é um criminoso, como que nem o Dexter. Sim. Que é um criminoso, apesar de que é uma ficção, né? Sim. Mas
Mas ele é um criminoso de vingança, né? Então a gente tem uma empatia por ele. Mas casos, por exemplo, onde teoricamente não há sangue, né? Assim, teoricamente não é hediondo, mas como também da ficção do professor do La Casa de Papel. Também, Que não torceu para Pô, ele? também, você torce o tempo todo para os bandidos. Exatamente. Então, assim, essa simpatia que a gente tem, a simpatia que a gente tem com o criminoso, não é uma coisa incomum. Uhum. É que a gente precisa olhar o crime, realmente, né? Assim, o que essa pessoa fez? Mas dependendo da pessoa, nossa, mas ai, coitado, mas é porque sofria, né? Que nem a gente tá falando da Elise, mas é porque ela sofria, ai, coitada, né? Então é meio que uma forma do criminoso mostrar a sedução que ele Sim. pode jogar para a sociedade, né? E a gente pega isso e corresponde. Vamos para o último tópico da nossa conversa aqui, que eu quero falar agora do... Olha aqui, eu até coloquei os três juntos, o Gil Rugai, Suzane Richthofen e o Nardoni, Alexandre Nardoni, para falar do que? O inimigo no quarto ao lado. Crimes familiares, eles são comuns ou a gente acha que é comum porque quando acontece vira notícia? Não, eles são comuns. São comuns. São comuns. Filho que mata os pais, pais que matam os filhos. Que, de novo, a gente é que, na realidade, não fica sabendo tantos casos. Mas existem muitos casos de mães que mataram seus filhos, de pais que mataram seus filhos. Tem muito caso. Então, não é uma coisa assim que só apareceu porque... Porque foi para mídia. Agora, o fato de certos crimes irem para a mídia e outros não, é que a gente não sabe direito por quê. Talvez pela classe social, porque qualquer classe vai ter crime. Mas talvez esses tenham aparecido porque se tratavam de pessoas de uma classe social mais alta. Sim. E aí a mídia teve mais interesse, né? Mas acontece demais. Realmente a gente não sabe com quem a gente está lidando. A gente não sabe quem é a pessoa... Que dorme no quarto ao lado. Que dorme do quarto ao lado ou que dorme no mesmo quarto. Né? Na mesma cama. Então, realmente, a gente não sabe. E acontece, assim, os casos criminais, eles acontecem. Não tem como a gente, de repente, ter um controle, porque cada criminoso vai dar a sua justificativa do porquê que cometeu aquilo. Né? Ou se teve um surto. Muitos gostam de falar que teve um surto, né? Mas vai acontecer, né? Assim, os casos criminais. Por isso que até com as pessoas que moram com a gente precisa prestar atenção, né? nas pessoas, porque, sei lá, será que meu filho não pode cometer alguma coisa? Meu marido? Meu pai, minha mãe? A gente tem que também se questionar, né? Principalmente dependendo da atuação daquele outro. Então, assim, casos em que filhos matam pais, muitas vezes esses filhos são pessoas que são viciados, né? Já tem um comportamento que aponta para uma agressão, né? Agora, de pais que matam os filhos, tem muito a ver com a incapacidade dos pais de lidarem com aquela criança ou de lidarem com as suas relações. Então, muitos casos em que o pai, junto com a madrasta, matou filhos. Ou a mãe, junto com o padrasto, matou os filhos. Então, tem esses casos também. Eu achava que era bem mais comum os filhos que matam do que os pais matando. Eu não sei se a gente tem uma porcentagem assim disso. Até é interessante, de repente, pesquisar para ver se tem uma porcentagem. Mas que os dois ocorrem, os dois ocorrem. Porque, tirando o caso do Nardoni, eu não me lembro de... No caso ali, no livro do Tremembé, ele relata casos de mães que mataram seus filhos. Tem até um caso de uma terrível
de uma mulher que matou o filho porque era homossexual e ela não aceitava, lembro desse caso. ela não aceitava o filho ser homossexual e ela contrata 2 garotos para dar uma surra nele, para dar uma lição nele. E os meninos dão a lição e ela dá uma facada no meio os meninos estão dando uma surra. Os meninos estão dando uma surra, ela aparece no meio da surra que o menino tá tomando com uma faca e crava acho que no pescoço do filho, algo assim, que é horrível, assim. Casos também de a depressão no pós-parto, isso também. Sim. Casos de depressão pós-parto que a mãe acaba... Que acaba matando a criança. Só que também, então, por isso que eu falo, é um alerta, assim. A mãe tá com depressão pós-parto, é importante sempre ter alguém ali com ela. Porque quem já teve filho... Eu já tive bebê, né? Meus filhos já foram bebês. E eu cheguei a ficar dias sem dormir. Então, a cabeça da gente vai ficando uma doideira. Porque você não dorme, você não come direito, você não descansa. Então, daí, para você ter uma depressão pós-parto, é um passo. Da depressão, para cometer alguma coisa pior, também é um passo. Então, é importante a gente perceber que a mãe está tendo uma depressão pós-parto, que é algo comum, que acontece. E ela ter todo o suporte disso, né? Porque muitas vezes... Não é que ela quer que a criança morra. Mas tem muita mãe ruim também, né? Eu acho que é importante a gente pensar que tem muita mãe ruim. Muita mãe que joga o filho no lixo. Então, não é só também em função de uma patologia que a pessoa faz as coisas. O ser humano é assustador, doutora Elisandra. Não é mesmo? O ser humano é muito assustador. A mente do ser humano... Os casos reais são piores do que os fictícios. Do que os ficcionais, exatamente. Fala um pouco pra gente, doutora, antes da gente encerrar, do seu livro. Esse aqui é meu, viu? Esse aqui é meu, As Sombras do Eu. Conhece o livro, doutora? As Sombras do Eu, Psicopatologias da Maldade. Um livro que eu escrevi pra gente pensar um pouco sobre o nosso lado sombra, sobre o fato da gente poder cometer maldades. Eu trago um pouco da história da criminologia, pensando em vários crimes. Eu trago bastante exemplos de crimes que aconteceram na Idade Média. Essa coisa de que aquele sujeito que era muito rico, era um nobre, e aí, de repente, descobrem que ele assassina crianças. Isso tem muito, é muito comum na história. Então, eu trago isso e trago toda uma perspectiva da psicanálise com relação aos crimes. Então, você vai ler, você vai falar assim, nossa, eu nunca ouvi falar em crimes do eu, crimes do isso, que é uma forma que a psicanálise tem de explicar por que as pessoas cometem determinados crimes. E, no final, eu faço uma análise pequena do Hitler para falar de psicopatia. Né? É o maior exemplo de psicopatia ou não? Não sei se ele é o maior exemplo. Mas é um grande exemplo. É um grande exemplo. Mas talvez junto com ele ali tivessem outros piores. Também. Né? Mas eu acho que ele é um bom exemplo porque ele tem a parte da sedução, ele tem a parte da manipulação, ele tem a parte da maldade, né? De uma forma horrível. Mas ele tem tudo isso, a gente consegue perceber. Né? Quando você vai ler a história, eu li muita coisa sobre ele. Quando você vai ler a história, vai ler o que estava acontecendo na sociedade e a forma como ele articula para a retirada daquele povo e fazer com que todo mundo ficasse ainda do lado dele. Sim. Não é? Como Hannah Arendt, que fala da banalização do mal, como é verdade isso, e hoje a gente vive também um pouco disso. Né, de uma banalização do mal. Então, a gente, às vezes, aceita certos crimes, certas maldades com um outro, porque ele é um bandido, então ele tem que realmente sofrer. Porque ele é o inimigo, então ele realmente tem que sofrer. E a gente justifica, assim. Então, eu acho que é um livro que é para a gente pensar, para a gente conhecer muita coisa, mas para a gente pensar também o quanto que
A gente banaliza certos comportamentos, a gente acha que é comum, e o nosso lado sombra, né? Porque acho que todos nós podemos, em algum momento, deixar que essa sombra apareça, né? Ainda que não seja cometendo um crime hediondo. Sim. Excelente, excelente. Tá aí na tela mais uma vez o livro As Sombras do Eu, doutora Elisandra Souza. E a gente vai partindo pro final desse programa. E eu quero dizer para você aqui, agora comigo, Carol, aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, você que nos acompanhou, eu sei que você assistiu esse programa pensando o seguinte: oh, meu Deus, onde foi que o DVD conseguiu essa bela camisa? Não é? Você deve estar pensando isso, essa camisa aqui é toda temática com os símbolos do Harry Potter. Olha, demonstra um pouco da minha falta de maturidade. Um pouco, não é? Uma camisa do Harry Potter. E aonde eu consegui essa camisa incrível? Lá na loja Learte, que é a minha apoiadora. Você vai entrar no site da loja Learte, você vai ver o quanto de camisas diferentes e divertidas tem na loja. E uma surpresa aí para você, com o cupom DVD Castilho, você tem 10% de desconto na tua compra. Então, compre lá na Learte e consiga uma camisa tão bela quanto essa, tão incrível quanto essa e muitas outras. Tá bom? Doutora Elisandra, foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Gostei, muito. Ah, que bom. Pra gente te encontrar nas redes sociais, como é que é? É @Elisandra_Souza_. Excelente, doutora. Olha, quem vem aqui e gosta, e eu gosto também, a pessoa volta, tá? Então a gente vai ter que marcar outro papo, porque é um assunto que me fascina, não é? E é um assunto que as pessoas são fascinadas também para falar de crimes reais, da mente do ser humano, disso tudo. Então, com certeza, já está convidada para retornar. Foi um prazer te conhecer. Certeza. Você é uma simpatia. Obrigada. Fala muito bem. E é isso. A semana que vem tem mais Ponto de Ironia. Nos acompanhe e até lá. Valeu!